Então, boa noite, nós estamos na segunda Mishnah do Pirkei Avot, a explicação do Rav Chaim Volozhin. Fala o Pirkei Avot, a ética dos pais, Mishnah Bet. Shimon HaTzadik aya misharik knesset hagdolah. Shimon HaTzadik, ele era dos últimos das grandes assembleias. O aya omer. Então, na grande assembleia tinha muitos tzadikim, porque a Torá foi passando para eles. Assim a gente viu na primeira Mishnah, que Moshe recebeu a Torá do Sinai, passou para Yoshua. Sim? O Aya Omer, Shimon HaTzadik falava, Shloshá dvarim haolam omed, ala Torá, vela Avodá, vela Gemilut Chassadim. O mundo, ele tá se apoiando em três coisas, sobre a Torá, Avodá e Gemilut Chassadim. Torá, o que é Avodá? O trabalho, no princípio, o trabalho no Bet HaMikdash. E Gemilut Chassadim, e fazer bondade. Tá? Então agora o Rav Chaim Volozhin vai explicar isso. Ao Shloshá dvarim haolam omed. Então a gente vai começar agora. Sim? Romez bezeh gam ken legimel bchinot hanal. A gente tem aqui um remez, uma pista, essas três coisas que o mundo está em pé, sobre três bechinot, três tipos de coisas que existem no mundo, que o mundo dá para se dividir em fala, pensamento e ação. Muito bem. Então, está escrito assim, vamos ver. Ala Torá bechinat dibur. O pilar da Torá, ele está relacionado com a fala. Sim, estudar a Torá, a gente sabe que a melhor mitzvah é falar. Até que a gente sabe que tem uma brachá que se faz de manhã antes da pessoa estudar a Torá. Vocês conhecem na Siddur? A gente fala, na verdade são três brachot, três ou duas, que uma delas é aquela que a gente faz antes de subir na Torá, é a mesma que a gente fala todo dia de manhã. Sheba Rabanu Mikolamim, que Deus escolheu, deu a Torá pra gente, Baruch Atah Hashem, bendito Deus que deu a Torá. Então isso se fala todo dia de manhã. Por que a gente faz essa brachá de manhã? É que nem comer. A gente antes de comer não faz uma brachá? Proibido comer sem fazer brachá, é como se estivesse roubando de Deus. Então assim também, estudar a Torá antes de fazer a brachá, não é bom, é um tipo de você estar usufruindo, estudando a Torá que é de Deus, antes de fazer a brachá, de fazer a bênção. E é interessante que tem uma certa discussão se a pessoa ela pode, antes de fazer essa brachá, pensar em Torá. Tem uma discussão, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas a gente vê que a Torá por si só é dito que a pessoa tem que falar, tem que estudar, ela está muito relacionada com a boca, com o dibur, certo? Então fala a Torá, então vamos lá. A Torá bechinat dibur. A Torá está relacionada, o pilar da Torá, com a fala. Vê a avodá, o serviço no Bet HaMikdash, está relacionado a quê? Ação? Ação, interessante, ele não vai falar isso, olha interessante. Vê a avodá, o trabalho no Bet HaMikdash, cheia korbanot, que são os sacrifícios que se trazia no Beit HaMikdash, no templo, Bechinat Machshavá. Ele está relacionado com o pensamento. Por quê? Tluya b'machshavá shel Kohen, depende do pensamento do Kohen, Pigul yeshno b'machshavá. Tem um pecado que só existe basicamente no Beit HaMikdash na hora de fazer korbanot, que é o pensamento. A pessoa quando botar o tefilim, ela põe o tefilim, sabe que está cumprindo a mitzvah do tefilim, mas de vez de pensar no tefilim, ele está pensando no trabalho dele. Não tem nada a ver com o tefilim, pode estar pensando em qualquer coisa do mundo. Mas ele sabe que está botando o tefilim, cumpriu a mitzvah do tefilim. Botou o tefilim pensando em outra coisa, pensando no... Hã? Cumpriu. Ele sabe que está botando o tefilim, botou... Não fez, é óbvio que o tzadik, que pensou pensamentos cabalísticos na hora de botar o tefilim, que existem, é óbvio que ele fez várias coisas boas nos mundos espirituais com esses pensamentos, é verdade. Mas o outro, o Yodi Pashut, que ele se distraiu até, ele sabia que estava botando o tefilim, mas não estava pensando muito nisso naquele momento, passou, cumpriu a mitzvah também. E cumpriu o básico da mitzvah, que é a ação. Só que no korban, no sacrifício, tem alguns pensamentos que se a pessoa pensasse, mesmo que ele fez tudo certo, fez a shritá no animal certinho, botou todas as leis de sangue e tal, que tinha no altar, tal, que não eram fáceis, cumpriu tudo na prática, ele pensou, por exemplo, que tinha korbanot que eles podiam ser comidos em 24 horas. E ele pensou, uma noite, era um dia e uma noite que a pessoa tinha que para comer.
né? Aquele dia à noite, no dia seguinte já não podia mais. Ele pensou, sabe, vou comer daqui a 3 dias esse corban. Só pensou. Na prática, ele comeu 15 minutos depois. Certo. Pigul é chamado. Tem algo que chama, só em corban que tem, pigul. Pigul, ele estragou. Estragou o corban com o pensamento dele. Sim? Então, tem 2 tipos de pigul. Quem vai saber o pensamento do cara? Ele sabe. Só Deus sabe. Só Deus. Só Ele Deus. sabe o que é. Ele sabe o que ele Ele não pensou, volta, ele não mas volta é um pecado. pra correr por frente. Enquanto o lugar. Se o braço não Como- vai, mas continua, filho. Os outros Claro, estão ninguém vai comendo. saber. E aquela pessoa que matou o outro e ninguém viu? Ninguém viu. Ninguém viu, Deus viu. Entendeu? Deus viu. Mas o que acontece? Ó, vamos ver. Essa mitzvah de pensamento, esse nível, por que existe isso? Porque está no lugar mais sagrado do mundo, num momento muito elevado, qualquer detalhe, a coisa desanda. Tá? Então, tem 2, só para a gente aprender, entender melhor, recordar, está escrito pigul, ele tem problema se a pessoa pensa em comer na data errada ou no local errado. Tem korbanot que só podem comer em Yerushalayim. Ele pensou, sabe onde que eu vou comer? Naquela sinagoga que eu tão elevada em Tzfat, lá onde que o Ari Akadosh rezava, vou comer esse korban. Já era. Pigul. Só pensou. Já era. É que ele faz. Tá? Então ele fez Já não vou. aquele korban já tá ruim, tá? Não, mas aqui. Tá, ele tá ruim. Mas Aí o que acontece? Mata os outros ficam comendo a restauração. Tá bom. Complicado. Eles estão pensando que estão comendo korban kasher, não estão. Eles Co- não sabem. Eles não sabem. Como qualquer. E você, quando vai num restaurante kasher, tem mais guia, e você acabou comendo alguma coisa, uma carne tarefa lá, que Mas alguém se eu trocou. não sei, eu não Você- sou culpado. Você não é culpado, mas você comeu kasher ou tarefa lá sem querer? Mas se eu não sou. Mesma coisa. Pode acontecer. Não é culpado, não é. Eu vou ter que verificar Você vai tudo. chegar no céu, É, vão falar, meu amigo, não fui eu que fiz. você não é culpado, mas saiba, você comeu tal. certo. Exatamente. Tá? Deus não vai cobrar de ninguém algo que ele nem sabe, não tinha culpa, etc. A pessoa também não pode fechar os olhos, né? Não, Ele entra no lugar, claro. vê sabe lá que é Não, tá que a tudo festa, entendeu? Que não tá, mesmo que tenha umas guias lá, mas ele tá sentindo lá que umas guias não apita. Ele já viu coisas meio erradas, aquilo lá. Ele fechar o olho e falar, não, mas tem mais guia, tem rabino, o problema é deles. Complicado, né? Não é também assim. Dizendo que ele Pessoa- não sabe. Hã? Tem uma coisa interessante. Que ele não sabe. Mas quando não sabe, com certeza, Não, Deus não não vai deixa. cobrar de ninguém que não sabe. Mas até o Cohen, fazendo o Coaninho, se o pensamento dele desviar, ele pode até morrer ali mesmo. Ah, Isso no Beit HaMikdash? Eu Não soube sei, que tudo bem. vários Cohen Ok. morreram. Ok, tudo bem. Aí puxa o corrente. Fala. Então, agora dá para entender, depois de falar tudo isso, dá para entender um pouco mais por que o pilar do serviço no Beit HaMikdash tem a ver com pensamento. Então, a gente já explicou fala, que é a Torá, pensamento, o trabalho da Avodá no Beit HaMikdash, que é o pensamento. Então, fala e pensamento, falta a Ação. ação. Rabino, peraí. Outra coisa. Ah. Hoje não tem pensamento. Então, saiu um pé. Oh, muito bem. Como é Vamos que é? terminar, a gente vai falar sobre isso. בכל עיקר היה צריך לחשוב, להעלות נפש הבהמית למעלה. O Cohen, na hora que ele está fazendo Corban, ele tinha que ter a kavaná, a intenção de elevar a alma behemita, a alma parte behemita é aquela alma mais animal, tal, lemala para Deus. Aqui embaixo nas explicações trazem que, né, o Yodi, no momento do Corban, ele tem que fazer aquele pensamento, na verdade, com meus pecados, era para o meu sangue estar lá. Mas, em vez do meu sangue, eu estou trocando por esse animal e fazer essas intenções. Isso elevava tanto o animal, o Corban, elevava espiritualmente. Olha o que está respondendo o que o Senhor está falando. E nos dias de hoje, cadê esse pilar? בזמן הזה, עבודת התפילה במקום קורבן. התפילה, a reza, está no lugar dos sacrifícios do Beit HaMikdash. התפילה no... O que Moshe Dalshor Rabotenu Zichronam Livracha, como os nossos sábios falaram, ela pasuk, o leovdo bechol levavchem, está escrito você servir Deus com todo o seu coração. O Shema Israel. Fala a Gemara... Eis o Avodah Shebalev. Que serviço é esse com o coração? O que você trabalha o coração? Haveomer Zot Filah. É a reza. A reza é um serviço do coração. Daqui a gente aprende, né, que só falar sem pensar.
Muito bom não tá. A pessoa tem que rezar com o coração. Kinyan Atfilah, virou a folha, aqui nessa edição, né? Nessa edição só. Kinyan Atfilah e Mesirot Nefesh da Kadosh Baruch Hu, Kinyan Korban. Rezar, a pessoa está se entregando a Deus como korban, como sacrifício. Do mesmo jeito que a gente falou, que no sacrifício a pessoa pensa, eu devia estar lá, então minha vida, assim também a pessoa, se ela rezar com todo o coração, ela pode chegar a esses pensamentos também. Que Bekol Teivash Hamotzim Mipiv, com todas as palavras que ele tira da boca dele, o Helek Menefesh Shalom, um pouco da alma dele que ele pode estar colocando naquele momento. O que Moshe Amru Hazal, Akimat Sfatav Have Maaseh. Nossos sábios falam que mexer a boca é um ato. Você está fazendo algo, está criando algo assim. Veikar avodat atfilah tzarich liot belev venefesh velo beguf bilvad. O principal da tefilá precisa ser com o coração, com o nefesh, com a alma dele, velo beguf bilvad, não só com o corpo, não só mecanicamente. A pessoa tem que se esforçar, entender a reza que está fazendo, pelo menos alguma parte da reza, se concentrar e falar e pedir, pensar e não fazer tudo mecânico. O que Moshe Neemar, Haleli Nafshet Hashem, como está escrito, vai louvar minha alma a Deus. Como que a alma dele vai louvar a Deus? Se é ele que está rezando. Ter kavaná, ter intenção, pensar, aí vai vir de dentro. Também a alma vai louvar a Deus. Depois ele explicar melhor isso. O Gmilut, Hassadim, o Bchinad Maaseh Begufo Bemomono. E é o terceiro pilar, Gmilut Hassadim, fazer bondade. Isso é com o corpo dele e com o dinheiro dele. Fazer bondade com o outro não adianta ter intenção. Não é que nem queria fazer, queria ajudar, queria. Se ele não fez, a Hesed, bondade, não precisa ser em dinheiro sempre, né? Você vai ajudar alguém. Pode ser com palavras, mas você tem que fazer, tem que agir. Né? A pessoa, se ficar só no pensamento, ela não vai estar fazendo Hesed, não vai estar fazendo bondade com o seu amigo. Então, a gente vê daqui que o Hesed da bondade tem a ver com ação. Então, a gente explicou os três pilares, Torá, Avodá e Gemilut Hassadim, com Torá, fala, Avodá, pensamento, fala, pensamento e ação. O Maash Hashav Kandibot Hilá. Agora a grande pergunta: por que a fala está em primeiro? Por que a Torá vem primeiro? Parece fala, pensamento e ação. Está um pouco fora de ordem isso aqui. Não podia a Mishnah fazer uma ordem um pouco mais assim, ou ação, fala e pensamento? Ou ao contrário, pensamento, fala, ação, subindo, descendo? Parece que cada vez está um pouco bagunçada essa ordem. Então essa é a pergunta que o Rav Chaim está fazendo aqui. Mas qual é o critério aqui para essa ordem? Primeiro trouxe a fala, e depois trouxe o pensamento, que dele agdim a Torá shehi adibur lekulam. Qual é o primeiro? A Torá. Shehi adibur lekulam é a fala de tudo. Como a gente sabe, o Rav Chaim Volozhin, ele já fala tanto isso no Nefesh HaChaim, né, que é outro livro dele, tiver tanta importância da Torá, então ele fala assim, a Torá é o dibura de tudo, ela abre tudo, é muito importante. Liot a Torá yaikar shebat alui shefach yud kol olamot. A Torá é o principal, que por causa da Torá, nela está baseado a vida de todos os mundos. Agora uma frase interessante que o Rav Chaim está trazendo aqui no Pirkei Avot, que ele também falou bastante nisso no Nefesh HaChaim. Vocês devem se lembrar. Se Chaz ve Shalom, o mundo todo, de uma ponta a outra, ficasse um segundo sem a Torá, o que iria acontecer? Aí o Mamash Kol Olamot Betelim Vechozim Betov Vavou. O mundo voltava a ter Tov Vavou, antes do Bereshit. O mundo seria destruído, perdia toda a vida dele. A Torá e Kiyumam, através da Torá, isso dá vida para o mundo. O Kemosh, Neemar, Anuchit e Kantemudea, como tem um passuco em Tehilim. Ok? Então, primeira resposta, por que a Torá vem primeiro dos três pilares? O Rav Chaim Volozhin dá a entender aqui que o pilar da Torá é um pilar principal, por isso que ele está vindo primeiro. Tá? Essa é a primeira explicação. Agora ele vai falar uma outra explicação.
וכן חושב כסדר האבות ממטה למעלה. Sim, tem um critério aqui nos três pilares. Quais são os critérios? Dos avós, dos patriarcas. Avraham, Yitzhak, Yaakov, ou Yaakov, Yitzhak, Avraham. Tem uma lógica, você não está bagunçando. Tem uma ordem. Então, o que tem a ver esses três pilares com os três avós, com os três patriarcas? Então, fala o Rav Chaim Volozhin, tem muito a ver. Que Yaakov Avinu Alav Shalom Tiken Amud HaTorah. Que foi o pilar da Torá foi Yaakov. Yaakov Avinu é chamado o pilar da Torá, do estudo da Torá. Shaya Yoshev Oalim. Está escrito que Yaakov Avinu, ele estudava, ele estava sempre estudando. Ele estava na a Torá fala que ele Yoshev Oalim. Estava sentado nas tendas, estudando. Yitzhak Tiken Amud Avodah. Yitzhak Avinu está relacionado com o Korban, com o serviço de Deus. Por quê? Akedat Yitzhak, né? O sacrifício de Yitzhak. Então ele foi um Korban, ele próprio. Então a gente vê ele está relacionado com o serviço no Beit HaMikdash. Sheaya Olat Mimah, ele era o Korban, ele foi um Korban. E Avraham está relacionado com o quê? Tiken Amud Gemilut Hasadim, bondade. Sabendo que Avraham Avinu, ele tinha a casa dele aberta a todos. Kayadua, como é sabido, Vaitá Esher, né? Ele tinha isso tudo, ele abria a casa dele para dormir, para visitas, etc. Como a gente sabe, até os anjos, quando se vestiram de simples pessoas tal, e vieram avisar que iria ter filho, etc. Então, era um dia muito com calor e ele queria visita, ele estava esperando visitas. Ok. Então, segunda resposta do Rav Chaim Volozhin é que Torá, Avodah e Gemilut Hasadim, na verdade é Yaakov, Yitzhak e Avraham. Também tem um critério nessa ordem. Ele não explica porque Yaakov, Yitzhak e Avraham e não Avraham, Yitzhak e Yaakov, mas pelo menos a gente vê aqui, pela segunda explicação, que tem uma ordem porque está dessa forma. Pode falar que se complementa a primeira. A primeira a gente falou que a Torá vem primeiro, então se já é para botar a Torá primeiro, foi Yaakov, Yitzhak e Avraham. Tá interessante, só para terminar, algo que eu ouvi, que não está escrito aqui no Rav Chaim Volozhin, que ele fala o seguinte, está escrito assim, que desses três pilares, qual deles que está intacto até hoje? Então vamos pensar. Em relação à Torá, apesar de ser muito importante, etc., é elevado, por um lado está escrito algo seguinte, está escrito que na época do Beit HaMikdash, as pessoas tinham mais esclarecimento em relação à Torá, tinham mais nível em relação à Torá, e assim também, quando vier o Mashiach, a gente vai ter um melhor entendimento da Torá. Isso a gente fala todo dia na Tefilá, quando termina o Shmona Esrei, a Amidah, o que a gente fala depois de você Shalom Bimromav no Shmona Esrei? Iratzum Efanecha, Shebanei Bet HaMikdash, que Deus vai construir Bet HaMikdash, Veten Chelkeinu Betoratecha, e dá a nossa parte na Torá, a gente quer ter a nossa parte. Por quê? O que tem a ver o Bet HaMikdash com a nossa parte da Torá? Nós somos integrantes importantes de toda essa formação do globo. Não, mas do que a gente está falando dá para entender. Olha o que a gente está falando. Quando vier o Beit HaMikdash, tiver o Beit HaMikdash, a revelação divina vai estar grande, a gente vai ter um entendimento melhor da Torá. Então, a nossa parte da Torá, que cada Yodi tem de entender a Torá, o jeito dele de entender, vai estar mais esclarecido quando com o Beit HaMikdash. Então, por isso que a gente, nessa parte da Tefilá, a gente fala que Deus traga o Beit HaMikdash e dê para a gente a nossa parte no estudo da Torá, que cada um vai ter a sua parte. Então, a gente vê que hoje em dia está um pouco restrito esse nosso entendimento, está limitado pelo fato do Beit HaMikdash não estar, a revelação de Deus não está tão clara, tão revelada. Então, o Amud HaTorá está um pouco assim, que na época do Mashiach a gente vai estar estudando mais. Avodá, serviço. A gente viu que tem no lugar dos korbanot, dos sacrifícios, tem a Tefilá. Só que não tem Beit HaMikdash, né? O serviço, a Avodá mesmo, era o Beit HaMikdash. Então está um pouco abalada também esse pilar. Mas o único pilar que está ainda da mesma forma é o terceiro. Gemilut Hasadim. Fazer bem para os outros, ajudar os outros. Isso aqui é o mesmo desde a criação do mundo até o final dos dias. Sempre vai ser ajudar o outro é ajudar. Sempre quando uma pessoa estiver precisando da pessoa ajudar, ela vai estar cumprindo a mitzvah completa de ajudar de Hesed. Então é interessante a gente saber isso, aproveitar e
aproveitar essa dica e se fortificar também nessa parte de fazer mais Hesed, ajudar o próximo, não só em dinheiro também, em palavras, em tudo. Quanto mais a pessoa ajudar uma outra pessoa, ele vai estar cumprindo esse pilar que o mundo, ele está um dos 3 pilares do mundo, que é o Hesed, a bondade. Bom, Foi. Show.